Oi, está começando mais um Tempos de Escola. Hoje a gente vai aqui se divertir, aprender. Olha a foto. Ela já chegou aqui, vamos ver a chegada dela nos estúdios aqui. Vamos lá. Muito bem. Essa pessoa, essa foto é da Pete Leone. Tudo bem, Pete? Tudo ótimo. Obrigadão. Se ver assim. Bom, a gente vai falar a respeito da época que você estudou na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. E a gente vai ficar mais ou menos no ano de 2001, quando você cursou música na universidade. Antes da gente falar desse curso, eu queria que você falasse um pouco antes de como foi sua vida escolar antes da universidade. Assim, eu estudei na mesma escola, desde o maternal até mais ou menos ali a quinta, sexta série. Que era uma escola super religiosa, assim, Nossa Senhora Auxiliadora, o nome da escola. Sim. Então tinha toda aquela coisa católica, eu cresci com aquilo ali e tudo. E aí de lá, os meus pais se mudaram para Porto Seguro. E aí eu fui para uma outra escola, e aí eu terminei essa parte aí do segundo grau. E aí só depois disso é que eu voltei para Salvador para fazer o colegial. E onde ficava a primeira escola, que você falou que era tão importante? Essa ficava no centro de Salvador. No centrão? Ficava, perto do Campo da Pólvora. E eu morava ali também, no centro. E você estudar na Universidade de Música foi a primeira opção tua na vida? Não, na verdade não. Quando eu saí do colegial, sempre tem aquela cobrança, tanto interna quanto externa, de e aí agora, você precisa fazer uma faculdade. Então você acaba tendo que escolher um curso porque sua família, ou a sociedade, ou você mesmo se sente impelido a ter que fazer uma faculdade logo. Então, minha primeira opção, eu sempre fui melhor em humanas, nunca fui boa nas exatas, então eu sempre gostei de escrever. A minha primeira opção foi jornalismo. Mas eu já tinha banda há muito tempo. E aí eu pensava, poxa, por que não fazer música? Né? É meio complicado porque música, você fazer uma faculdade, estudar, você tem poucas opções de trabalho de fato. Assim. Ou você vai ser professor, né, desenvolver um trabalho acadêmico ali, ou você entra para a OSBA, que é a Orquestra Sinfônica, da Bahia no caso, ou você... e tudo. Mas eu falei, não, mas eu quero estudar música, é o que eu amo, não sei o que eu vou fazer depois com isso, mas eu quero. Fiz uma vez o vestibular, não passei. Aí é que eu vi que realmente o negócio era difícil, você já tem que saber para entrar na faculdade. Aí eu não desisti, me empenhei, estudei mais, e dessa outra vez que eu fiz o vestibular, eu finalmente passei. Uhum. Você já tinha optado pelo rock na época da escola? Bem antes até, inclusive. Uhum. Porque eu tive a minha primeira banda, assim, por volta dos 15, 16 anos, não me lembro bem. E eu só fui passar para fazer faculdade realmente depois, né? Bem depois. Mas já, e embora eu soubesse que a faculdade lá é de música clássica e tudo, para mim valia a pena o conhecimento. E isso se mostrou verdadeiro, assim. Todo o conhecimento que eu tive na faculdade me ajudou muito em termos de composição e de conhecer a história da música, saber de onde vieram as coisas e tudo. Então foi bem legal. Agora, quando você entrou nessa universidade, você entrou com algum amigo, alguma amiga, ou você teve que fazer novas amizades? E que tipo de impressão você causou, já que você já era uma roqueira? E eu fico pensando, será que na Universidade de Música tem muito roqueiro? Você sabe que tinha? Bom. Tinha muito, porque a galera do metal é uma galera que é bem estudiosa, assim, tecnicamente, né? Certo, e é mesmo. De música. O pessoal do metal se puxa bastante. Então tinha muito metaleiro na faculdade. E era uma coisa engraçada porque tinha muito crente, especialmente mulher. A maioria das meninas que tinham na faculdade eram de alguma religião, assim, porque cresciam na igreja com aquela coisa de cantar no coral ou de tocar um instrumento para a igreja e acabavam fazendo faculdade, assim. Você podia destacar que tipo de... Quem eram os seus amigos? Que amigas ou amigos você fez lá?
que você lembra? Eu fiz muitos amigos. Eu lembro de Denis, que era um cara que ele já era bem, assim, veterano, já era estabelecido na faculdade, me recebeu enquanto caloura, me mostrou todas as coisas. Olha, esse piano é afinado para você estudar, esse já não é tanto, aqui é o lugar onde a gente se reúne, ali, eu não sei o que, não. Tinha a Joana, que era uma amiga que fez curso livre comigo e que passou também, e ela era super boa musicista, assim, especialmente no violão, e ela tinha umas composições boas e cantava bem, assim. Tinha essas pessoas, assim, e tinha muitos outros também. Tá, então a gente vai agora lembrar um pouco de como era a parte física da escola, ver como ela está agora através de... Que legal. Uma pessoa que você vai lembrar. Que legal. Vamos ver. Pete Gatinha, estou aqui no pátio da nossa escola para a gente tentar relembrar um pouco desse tempo que a gente conviveu aqui. Eu lembro que quando nos conhecemos, ali na sala 102, chega aquela garota toda tatuada, com piercing, senta no chão, tira o chinelo, uma pessoa super descontraída. Aqui fica a sala de percussão, que eu acho que era o lugar que Pete mais gostava de passear aqui na escola. Essa aqui é a sala que a gente fazia aula com Chuchu. Canto coral. Que era aula de canto coral, sentávamos aqui. Era divertido, os meninos inventavam várias histórias, cantavam, faziam paródia com a música para o professor ficar irritado. Aí ele alemão ficava com a bochecha toda rosa, todo irritado. Essa é a nossa biblioteca. Muita poeira já pegamos aqui nesses livros. A turma tinha 21 alunos. Olha. A sala era grande, a gente ficava num grande semicírculo. Tinha muita gente diferente na turma. Mas a gente não tinha muito essa coisa de criar panelas. Eu não lembro muito disso na sala de aula. Eu acho que eu a definiria como marrenta e doce. Íamos ter uma apresentação e tivemos uns 4 dias para ensaiar com a banda. Era uma banda grande e tal. E Pete queria cantar uma música dela. Então a banda sempre ia deixando ela de lado. Acabou que ninguém ensaiou com ela. E chegou no dia da apresentação, a banda se aprontou toda e entrou no palco. E Pete chegou e falou, não, eu não quero que vocês toquem. Mandou a banda sair, entrou naquele palco enorme, sozinha, ela e o microfone, e cantou a música que foi o primeiro sucesso dela. Seja você, mesmo que seja estranho. Lembro de você vendo aquelas quintas e oitavas paralelas com Flávio. Você simplesmente dizer, oh meu Deus, mas quintas e oitavas paralelas são a minha vida. O que eu vou fazer agora? Aqui na faculdade, quando a gente entrou, foi um choque, né? Tinha essa coisa tão rígida aqui, de uma música mais alemã, uma música mais europeia. Muito penamos nas aulas de Flávio Queiroz, mas acabava passando e Pete era muito esforçada. Sempre interessada em buscar, em falar sobre os assuntos. Sempre gostou de estudar, de ler, de correr atrás, procurar pesquisar. Fizemos um trabalho, cada aluno escolheu o seu tema. E você escolheu Big Bands dos anos 30. É verdade. Eu fiquei curioso, assim, por que você teria escolhido esse tema, né? Embora eu nunca tenha te perguntado. Você é uma pessoa incrível e eu te amo muito. Muita saudade de você. Apareça. Que fofo. É, demais. Poxa, né? vocês fazem isso de propósito, né? Pra gente ficar todo besta emocionado aqui. Não necessariamente. Ai, que coisa linda foi isso, ver isso agora. Que bom. Poxa. Tem algumas coisas aí que eu queria que a gente falasse. Primeiro que ela falou que era uma escola rígida, alemã, chegou a Pete, acabou com a Não, mas é estrutura. mesmo. Isso era... É isso, é porque música, especialmente nesse primeiro, segundo semestre, você aprende música sob as regras, assim, que tem que ser. Esse negócio que o Marco falou, quintas paralelas, oitavas paralelas, é uma onda que você aprende o que você tem que fazer. E depois você vai desvirtuando isso nos outros semestres e tudo. Mas primeiro você aprende muito certinho, assim. Então é bem... E tinha essa coisa. Eu lembro que na faculdade depois a gente foi buscando tentar trazer mais uma coisa mais moderna para dentro da faculdade. Os próprios alunos reivindicavam isso. Um pouco mais de música brasileira. Trazer a nossa realidade para dentro da faculdade, né? Uhum. E... Fisicamente a escola mudou muito, assim, que você viu ou não? Olha, não dá pra ver muito assim, mas não. Aquela sala de música. Não, assim, de longe aqui pela tela. Acho que não, né? A cantina Você tá lá lembra bonitinho. disso aqui ou não? Deixa eu ver. É. Aula de Leme, aula de Flávio. Ele que mandou? Foi o Marco que mandou.
Que incrível. Nossa Senhora. Eu ainda tenho todos os meus cadernos também, sabia? Você tem? Eu tenho. Mas modos gregorianos. Ixi. Desde o começo da escola? Assim? Desde o começo. Contraponto, tudo que você aprende exatamente. Muito legal. Eu vou poder ficar com isso aqui? Vai. Ótimo. Acho que sim. Porque as anotações do Marcos com certeza são melhores do que as minhas, que ele era muito mais CDF do que eu. Ah, é? É. Agora, os amigos continuam ou não? Por causa da loucura do trabalho? A gente acaba contato... distanciando, né? Assim, mas fica. É isso, eu vejo a Ana aqui agora, que foi uma pessoa super presente na minha vida, que a gente passou tanta coisa, que a gente era tão amigo, eu ia pra casa dela almoçar, e depois a gente estudava e fazia trabalho da escola. Não passa, o carinho e o amor e o apego não passa. Eu tenho certeza que, assim, tem anos que eu não vejo Joana. Eu tenho certeza que se eu encontrar com ela amanhã, vai ser o mesmo grude, sabe? Isso é que é mais legal. E lá era Priscila ou já era Pete? Não, já era Pete. E Pete vem desde quando? Então? Desde muito antes, desde bem guria. Desde começo da adolescência, pré-adolescência, digamos assim. Mas aí é de casa, é dos amigos, ou é teu? Veio de casa, veio dos primos, porque era Pitica. Aí depois virou Pete, mas eu fiz que passasse para os amigos, assim, e aí pegou e foi. E na época da escola, assim, antes da faculdade, você era uma aluna, assim, empenhada, assim, era uma pessoa que estudava muito? Eu tive uma fase bem boa, assim, até a 5ª série, que foi a primeira vez que eu fui para a prova final de matemática. Um inferno na minha vida, matemática, nossa senhora. A partir da 5ª série eu passei a odiar, ter trauma, assim, sabe? Mas antes eu sempre fui boa em português. Por exemplo, eu não fiz a alfabetização toda, porque eu já sabia ler e escrever. Então me passaram direto para o primeiro ano, para a 1ª série. Isso foi bom e foi ruim. Porque eu era aquela da sala que o pessoal sempre chamava para ler os textos, tipo, vem ler aqui na frente. Porque eu lia legal e eu gostava. Mas foi o que eu acho que me prejudicou em matemática também. Entendi. Porque eu também já pulei. Agora, chegou ali, 7ª, 8ª, colegial, aí descambou de uma vez, né? Farra, amigo, violão no pátio, aquela coisa. Bom, no próximo bloco a gente vai ter mais coisas bacanas para mostrar para você. Legal, tô adorando. Nessa época aí genial. A gente também vai pedir para você relembrar alguns fatos assim que aconteceram mais ou menos nessa época. E tem uma surpresa bacana, então Tempos de Escola volta já. Estamos voltando com Tempos de Escola, hoje com a Pete, que estudou na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. A gente está falando do ano 2001, 2002. E agora, Pete, eu vou fazer algumas perguntas que vieram pelo Twitter. Tá. Cabelo de Canudo é o nome. Você tinha uma segunda opção além da faculdade de música? Olha, esse já era o meu plano B, porque meu plano A era ter uma banda de rock. O meu plano B já era fazer faculdade, dar aula, ou enfim, trabalhar com música de alguma forma, assim. Vinícius Santana, queria saber se você era da turma do fundão, da turma dos nerds ou da turma que zoa, mas passa. Eu tive fases. Se eu tivesse que... assim, tive muitas fases. Quando eu estava apertada, eu sentava na frente, estudava, fazia tudo. Mas, normalmente, eu era da galera mais da bagunça, assim. Eu me aprumava quando eu via que o bicho estava pegando, sabe? Porque eu tinha pavor de perder de ano. Pavor. Mas eu sempre dei um jeito de passar. Na hora que tinha que estudar, eu sentava lá repetiu? e... Não. Muito bem. Mayara Eglen, teve algum acontecimento que te marcou positivo ou negativamente? Eu me lembro que nessa primeira escola que eu estudei, que foi muito emblemático, assim, porque eu já falei, era uma escola super religiosa, e minha mãe e meu pai, eles tinham optado por não me batizar, para que eu crescesse um pouco mais e escolhesse a minha religião, se eu quisesse ter alguma e tudo. Mas era uma escola muito católica. Então eu comecei a ser meio cobrada naquela coisa de, olha, você tem que batizar, você tem que ser cristã, você tem que ir tudo. E aí, tá bom, então vai, né? Fui fazer aula de catequese, tinha aula de religião na escola nessa época. Só que não deu certo, porque eu fazia muita pergunta que o pessoal não sabia dizer.
a resposta, sabe? Eu contestava, eu queria ir mais a fundo, eu não aceitava simplesmente que me dissessem é assim porque está escrito lá e pronto. Eu ia destrinchando, acabou que eu não fui batizada, eu não fiz crisma, eu não fiz nada, e eu sou pagã até hoje. Pagã é ótimo, né? Mas por isso, porque teve esse conflito de ideal ali. E ao mesmo tempo eu ganhava medalhinha de santo quando eu tirava nota boa. Então foi uma experiência muito louca assim na minha vida. Vamos ver uma foto aí? Vamos. Você me diz que situação é essa? Pete no pandeiro. Então, foi justamente nessa época que a gente começou a ter aula de choro na faculdade. Era uma matéria que se chamava prática de conjunto. Não tinha voz. Eu precisava tocar algum instrumento. E aí eu fui para o pandeiro. Sobrou para mim ali o pandeiro, porque tinham altos instrumentistas, galera no cavaquinho, arrasando. E eu falei, gente, vamos lá. Peguei o pandeiro e comecei a estudar. Fala um pouco dos professores. Quando você chegou lá, você tinha medo de que aquela estrutura que parecia ser uma estrutura mais voltada ao erudito e tal, ou você já sabia de tudo e não teve nenhuma dificuldade com os professores, pelo contrário? Não sabia de nada. Eu estava dando um salto no escuro. Eu sabia que era uma faculdade de música erudita, mas eu esperava buscar dali o conhecimento necessário para eu exercer a minha música e tudo. Então, quando eu cheguei, que eu fui fazer a matrícula, pegar as primeiras matérias e tudo, eu dei uma passada ali pela cantina para me enturmar, encontrei Denis, esse meu amigo, eu me lembro da galera em geral falando, olha, você tem que pegar a Leme 1, que é a primeira matéria de composição e tudo, de teoria e tal, que é literatura e estruturação musical, essa é a tradução da sigla. E todo mundo me falava, pega a Leme com qualquer pessoa, menos com o professor Flávio. Ele é terrível, ele é um carrasco, ele vai arrancar o seu couro nas aulas, faça tudo, menos Flávio. E quando eu fui fazer a matéria, ou fazer a matrícula, o horário que tinha era com Flávio. Eu falei, gente, não é possível, vamos lá. Fui fazer aula com Flávio. E realmente ele é um professor muito exigente. Mas eu acho que a galera não gostava muito dele, porque é isso, ele não passa a mão pela cabeça. Ele te põe no jeito, mas ao mesmo tempo ele te dá muito... Comigo ele sempre foi muito carinhoso, sabe? E eu tive ótima experiência com ele, assim, nunca tive nenhum problema. Então faz o seguinte, vamos ver alguns professores, um ou dois, não sei, falando a teu respeito nessa época. Ai, que medo. Medo. Vamos medo. O nome dela é Priscila, eu sempre chamei de Sila. Ela entrou na disciplina chamada Leme 1, Literatura e Estruturação Musical. Eu me lembro dela ter falado, isso aqui é como um jogo. A gente vai tentando armar as peças. O nome era Schwebel. Aí começa a ficar Chue, ficou Chuchu. Canto coral é uma disciplina que todo aluno da escola tem que fazer. No ano dela, quando a gente fez Carmina Burana. Nós conversávamos muito, de fato. Às vezes ela estava preocupada com uma composição e me mostrava no carro dela, vem ouvir aqui um trechozinho. E eu achava curioso que uma roqueira, né, já com 9 ou 10 anos de carreira aqui em Salvador, viesse estudar academicamente. Ela era uma boa aluna, faltava pouco nas aulas e cantava bem. Sempre preocupada em ler, preocupada até um certo ponto também com o social, coisa que também se reflete em algumas letras dela, né? Um pouquinho amalucada, às vezes muito exuberante. Assim. Eu inventei uma brincadeira que eu chamei Namorados Musicais. O aluno A tem um compositor favorito, digamos Liszt. O B, ele já gosta de Pixinguinha. E nós vamos nos reunir para conhecer a vida de cada um. Quando ela fez este curso, ela não se destacava ainda assim como solista da música popular. Eu nem sabia. Quer dizer, acho que nem ela sabia ainda que ela ia fazer isso. Espero que você continue passando o seu recado adiante e seja feliz sobre tudo. E de vez em quando faça uma visita aí. Um beijo para você. Que legal. O Chuchu é muito fofo, gente. Ele é muito fofo. É muito legal. O Flávio, ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Assim, em termos de
de formação intelectual mesmo. Independente das aulas, assim, de Leme, tudo, a gente sempre ficava na cantina conversando. E eu me lembro dele me mostrar os livros de Thomas Hobbes, por exemplo, e da gente conversar sobre Aldous Huxley, e de eu falar para ele das ideias, às vezes, que eu tinha para letras, que envolviam filosofia e que envolviam literatura e tudo. E ele sempre me dava uns toques assim. E é verdade que você emprestou um livro para ele ou não? Eu emprestei, eu não me lembro qual foi. Foi esse aqui. Ele devolveu para você. Ah, mentira! Jura? 1984, George Orwell. Gente, ele deve ter me emprestado algum em troca desse, que eu não sei nem onde está. Flávio, querido. Não, ele falou, não, eu preciso devolver para ela. Guardou esse tempo que demais, todo aqui. Cara. Pô, ele tinha que ter escrito alguma coisa aqui para mim, hein? Que incrível. Pois é, a gente trocava livros. E o Schwebel era isso. O Schwebel, ele era uma... Canto coral é matéria obrigatória para quem faz qualquer tipo de curso de música, seja composição, instrumento ou licenciatura. Então a sala era, às vezes, era o Schwebel tentando controlar uma turba enlouquecida de gente que às vezes tinha que fazer aquela matéria, mas que não estava muito interessada em cantar. Às vezes ele ficava tenso. E como foi interpretar Carmina Burana? Foi a coisa mais incrível da minha vida. É muito emocionante, é uma peça muito densa, intensa. Né? E eu me lembro, assim, especificamente do momento do dia que a gente apresentou. Na hora que começa, na hora que abre uma voz no coro que vai para a terça, que eu lembro da voz embargar, de eu não... E como era a melodia? Você lembra um pouquinho da melodia? Como era do Carmina Burana? Eu não lembro da letra. A melodia é o... É muito bonito aquilo. E com a orquestra toda tocando junto, então era muito... eu acho que uma coisa que você disse interessante é que as pessoas acham que todo roqueiro é autodidata. Eu não sei também por que as pessoas acham isso, né? E nem todos os roqueiros são autodidatas, e nenhum vai ser melhor que o outro por isso ou não. Mas eu conheço muitos roqueiros que têm essa formação como a tua, de se preocupar em saber ler, em se preocupar em ter outros universos musicais, porque um mistura com o outro em determinado momento, não é? Eu acho sempre enriquecedor. Para mim, particularmente, conhecimento nunca é demais. Nunca. E eu sou muito curiosa, eu quero sempre aprender e saber. E eu acho que isso você traz para o seu universo. Seu universo cresce. Eu acredito nos autodidatas também, no talento instintivo. Claro, claro. Mas eu acho que se você une o talento instintivo com um outro tipo de conhecimento um pouco mais técnico, entre aspas, e teórico, porque no caso da música desse jeito, você ver a música de outra forma. A música, ela é uma coisa que não é só o que você ouve, às vezes é o que você vê. E eu nem me formei. Assim, eu passei pouco tempo até na faculdade, mas para mim já foi de um adianto enorme, assim. Eu lembro que no final eu já olhava, eu já conseguia compor sem precisar de um instrumento. Você compõe no papel, e depois você vai no instrumento, mas você já sabe o som das coisas. Agora, para a gente terminar, Pete, eu queria que você falasse um pouco do que foi a escola em geral na sua vida. Que relação teve a escola e a Pete roqueira? Porque as pessoas acham que, às vezes, existem profissões que nada tem a ver com a escola. Eu acho que todas têm, na verdade. Assim, a faculdade de música, para mim, ela me levou para um outro nível, assim, de pensamento e de sentir a música e de enxergar outras possibilidades que eu jamais saberia. Abriu a minha cabeça. Eu me lembro que quando eu entrei, eu comecei a compor de outro jeito, eu comecei a explorar outros universos, a compor em ritmo composto, por exemplo, que é uma coisa que não é muito do rock, a não ser do rock progressivo, mas enfim. Comecei a me embrenhar por outras experiências, assim, musicais e sonoras, me permitir mais. Então o saldo para mim da faculdade é extremamente positivo, eu sinto muita falta, eu gostaria de ter continuado, mas a vida, enfim, me levou para uma outra oportunidade que eu precisava aproveitar e que
Hoje eu vejo que foi uma opção acertada, mas esse período, apesar de ter sido pouco, foi intenso. Eu faria tudo novamente e o saldo foi muito positivo. Ah, que bom. Bom, espero que você tenha curtido o programa aqui. Adorei, fiquei morrendo de saudade. Eu vou ter que ir lá visitar a galera quando eu for na facul. Isso. Vou ter que ir lá. E pra gente também foi uma aula de conhecimento a teu respeito, um outro lado seu. Eu particularmente adorei conhecer, viu, Pete? Que bom, adorei a experiência também. Obrigada. Pete. Tempos de Escola volta semana que vem. Tchau. Que saudade que eu fiquei. Então... Nostalgiazinha.